Pessoal, saiu uma retificação no edital da Receita Federal e eu quero falar nos impactos na disciplina de raciocínio lógico e estatística para vocês, tanto para o cargo de auditor como para o cargo de analista. De maneira geral, vocês viram que essa retificação publicada hoje, né, a primeira retificação do edital do concurso da Receita Federal, ela trouxe ali algumas matérias de volta, comércio internacional para auditor. Tivemos ali a volta da contabilidade e do previdenciário para analista, mas no que se refere ao raciocínio lógico, quais foram os impactos, tá? Para auditor, pessoal, é o seguinte, para auditor, raciocínio lógico e estatística, a ementa permaneceu praticamente a mesma. A única alteração que essa retificação trouxe foi o seguinte: tinham alguns tópicos de estatística que estavam no meio do edital de raciocínio lógico. Que tópicos eram esses? Eram as medidas de posição, média, mediana e moda e também o desvio padrão. Essas medidas estavam lá, eram tópicos de estatística, mas que estavam no meio do edital de raciocínio lógico. Eles fizeram o que eu entendo que é a coisa certa. Tiraram, então, de raciocínio lógico, levaram esses tópicos para o meio da ementa da disciplina de estatística. Então, continua no edital, você vai ter que estudar do mesmo jeito. A única coisa é que eles fizeram essa reorganização. Só que ao fazer essa reorganização, eles melhoraram uma coisa pra gente. Porque o edital de estatística, antes ele falava só assim, ó, estatística descritiva. E era isso. E aí você ficava naquela, poxa, então eu tenho que estudar toda a estatística descritiva. Né? Eu tenho que estudar medidas de assimetria, eu tenho que estudar medidas de kurtose e por aí vai, porque tudo isso aí é estatística descritiva. Mas agora, com essa retificação, do jeito que está a redação do edital, tá ali, ó, estatística descritiva, ponto, média, mediana, moda, desvio padrão. Então, eu acho que fica claro para a gente que dentro da estatística descritiva, quais são as medidas estatísticas que devem ser exigidas da gente. A gente não vai precisar ficar viajando, pô, será que eu tenho que estudar, como eu disse, assimetria? Será que eu tenho que estudar medidas de kurtose? Né? Pelo visto, não vamos precisar estudar essas medidas. Claro, dentro, como o edital está cobrando o desvio padrão, a gente naturalmente precisa estudar junto a variância e o coeficiente de variação, tá? Porque os dois estão diretamente ligados com o desvio padrão e também, no caso do coeficiente de variação, ainda está ligado ali com a média, que é outra coisa cobrada no edital também. Então, eu estudaria variância, desvio padrão e coeficiente de variação, porque eu entendo que todos estão abarcados e podemos ter questão sobre isso na prova, tá? Então essa foi a mudança na redação do edital. Em relação à quantidade de questões, nós tivemos uma mudança importante para analista, tá? E que pode mudar a sua estratégia também, porque é o seguinte, para auditor, permaneceu a mesma quantidade de questões, 8 para raciocínio lógico, 6 questões para estatística. No caso do analista, a princípio a prova do analista ia ser mais pesada na parte de exatas, né? Seriam 10 questões de raciocínio lógico e 10 questões de estatística, 20 questões ao todo aí da parte de exatas. Eles fizeram o seguinte, eles juntaram raciocínio lógico e estatística numa mesma disciplina, então não são mais disciplinas separadas, é uma mesma disciplina, com 10 questões. Então, na prática, diminuiu pela metade, né? A gente tem aí 10 questões englobando raciocínio lógico e estatística. E quais são os pontos aí que vale a pena mencionar, né? Primeiro, você que eventualmente raciocínio exatas não é o seu forte, olha, a prova agora vai ser menos carregada de exatas, o peso de exatas diminuiu. Tudo bem, entrou contabilidade no lugar, que não sei se você é bom ou não, mas é diferente, né? O conteúdo de exatas, o peso de exatas na nota final diminuiu. E além disso, o mero fato de terem juntado raciocínio lógico e estatística na mesma disciplina, isso aí significa o seguinte, que para aquele critério lá de que você não pode zerar nenhuma disciplina, você precisa acertar uma questão. Se você acertar uma questão de raciocínio lógico e errar todas as estatísticas da sua prova, tudo bem. Para auditor não, tá? Para auditor você tem que fazer pelo menos uma de raciocínio lógico e pelo menos uma de estatística. Mas para analista não. Você precisa fazer pelo menos uma das duas matérias. Claro que eu não recomendo para ninguém fazer um estudo tão raso assim, com o objetivo de só, de tentar acertar uma questão. Tá? Isso eu acho que é um estudo muito raso e eu não faria uma coisa como essa. Mas olha, eu vou falar algumas coisas aqui
que você que tem que avaliar e você que tem que decidir o que você faz, tá? Não vem jogar a responsabilidade em mim depois não, mas você tem que pensar. Estatística e raciocínio lógico estão juntos. Talvez você tenha mais ou menos umas 5 questões de raciocínio lógico, umas 5 questões de estatística. Eu não sei como é que está o seu tempo, né, de estudo, né? Como é que está, se o tempo está bom para você ou não daqui até a prova. Talvez você já está mais avançado e o tempo está ok, só vai revisar agora, tal. Mas talvez você tem muita coisa ainda nova para você estudar em diversas matérias. Talvez você pode pensar o seguinte, olha, vou fazer um estudo mais detido no raciocínio lógico e vou fazer um estudo um pouco mais superficial na estatística. É uma possibilidade, só para tentar eventualmente acertar alguma questão mais fácil de estatística. Eu acho que é válido pensar em coisas assim, tá? Para você tentar economizar algum tempo. Então, assim, pô, não, vou tentar me garantir no raciocínio lógico, essa matéria realmente eu vou caprichar no estudo, a estatística eu vou tentar passar um pouco mais rápido. Eu acho que vale a pena tentar passar pelo edital inteiro de estatística, ainda que mais rápido, mas tentar passar por todo o conteúdo de estatística, por quê? Porque as questões fáceis que caem na prova, você não sabe se vão ser de assuntos muito iniciais ou vão ser assuntos lá da frente. Às vezes você vai ter uma questão que vai cair na prova, como aconteceu em 2014, uma questão que era sobre teste de hipóteses, que era muito fácil. Teste de hipóteses é um assunto lá da frente. Só que a questão caiu era muito fácil. Se você tivesse visto uma vez uma aula de teste de hipóteses, talvez você já acertaria. Então eu recomendo, né, que você tente passar sim por todo o edital de raciocínio lógico e estatística, mas eu acho que você pode considerar esse tipo de jogada, de talvez você passar mais rápido, mesmo sabendo que você não vai pegar muito determinada matéria, só com o objetivo de, pô, se cair uma questão fácil aqui ou ali, eu consigo acertar. Tá joia? É isso então, pessoal. Espero que vocês façam um bom estudo. Deixem o joinha no vídeo, se inscrevam aqui no canal. Vamos resolver muitas questões da FGV da agora até a prova da Receita. Valeu, pessoal. Até mais.